Podcast Mulher Entende Mulher na área, viu, gente? Hoje o assunto é delicado, mas nós, amigas, precisamos falar, né? Afinal de contas, a gente aprende todos os dias e hoje o assunto é sobre segurança, violência doméstica, violência contra a mulher. E para bater um papo comigo também, pra gente aprender sobre, né, como que a gente pode se blindar, enfim, se você tem alguém conhecido na família, na vizinhança, tá aqui comigo a Raquel Galinatti, que é delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo, Raquel. Gente, eu amo o nosso nome. Raquel é muito entende lindo. de Raquel, Com praticamente, certeza. né? Minha xará hoje aqui participando do podcast Mulher Entende Mulher. E, delegada Raquel, me conta antes da gente entrar no assunto da violência contra a mulher. Como que é ser delegada hoje em São Paulo, no Brasil? Você já passou por situações delicadas, por exemplo, preconceito ou até mesmo machismo? Raquel, ser delegada é ser mulher nos dias atuais. Então, todas as situações que as mulheres enfrentam reflete, claro, numa instituição pequena que é o reflexo da sociedade. Então, quando a gente percebe que hoje as pessoas estão até intimidadas de manifestarem seus preconceitos de forma expressa, o velado, ele subsiste através de atos, ou através de excesso de críticas, ou através de excesso de cobrança, ou em situações em que elogios são camuflados para tentar desqualificar você como profissional. Então, a gente vivencia isso sempre, mas acredito que não é exclusividade de estar na polícia, ou ser jornalista, ou ser médica, é inerente a sermos mulheres. É o que a mulher passa no dia a dia, né? Essa questão de chegar e falar assim, a delegada bonitona veio só para brilhantar aqui a corporação, né? Mas, pera lá, eu tenho meu profissionalismo por trás aqui também, eu posso, né? E muitas mulheres, já sabendo que o aspecto estético pode ser ali colocado em xeque, porque a mulher ela é sempre julgada pelo seu aspecto estético. Ou ela tem um excesso de vaidade, ou ela não tem vaidade. Ou ela está muito magra, ou muito gorda, muito velha, muito nova. Ou é casada, ou é solteira. As críticas, né? Elas vão existir. Independentemente de qual é a situação que você esteja. E aí, muitas mulheres já se intimidam e se despem um pouco da vaidade, seu aspecto estético, para serem aceitas, serem inseridas num contexto predominantemente masculino. Eu nunca fiz parte desse jogo. Claro que nós recebemos mais, às vezes, até apontamentos, mas isso é muito pouco perto de várias mulheres que abriram espaços antes não ocupados por mulheres, para que a gente hoje estivesse aqui nesse bate-papo muito legal. Isso mesmo, né? Delegada Raquel, inclusive, uma dúvida, até mesmo para quem tá vendo a gente e pensa em atuar na corporação, pensa em entrar para a polícia, né? Outras mulheres. Como é que tá hoje em dia? Tem muitas mulheres na polícia trabalhando como não só delegadas, mas também como policiais, como investigadoras, peritas. Aumentou o número ou ainda é pequeno? Ainda é muito pouco. Eu vejo que nós somos hoje 50% da parcela da população, até um pouquinho mais, né? A gente viu em dados do TSE, mas ainda existe uma subrepresentatividade em instituições predominantemente masculinas, de repente por pechas, assim, de ser uma profissão perigosa, ou mais de risco, né? Assim, situações inesperadas acontecem, então eu vejo que ainda as mulheres não estão ocupando os seus lugares, que é na polícia, sim. Aliás, a gente celebrou semana passada, né? Mês passado, no dia 24 de fevereiro, que foi o dia da conquista do voto feminino. Nós estamos ainda falando de conquistas recentes. Muito recente mesmo. Até 1965, o voto. 1932, as mulheres puderam votar de forma facultativa. Se eram casadas, tinham que ter autorização do marido. Se eram solteiras ou viúvas, tinham que ter um poder aquisitivo de se autossustentarem. Muita dependência, né? Muita dependência.
independência. E somente em 1965 houve a equivalência do voto feminino e masculino. E falando em voto, 50% da parcela da população, somos mais do que 50%. Hoje o voto feminino decide eleições. Tá aí, então. Então as meninas, né, precisam aumentar esse poder aí Sim. na questão da corporação. Eu não sei se elas chegam, assim, no começo interessadas, mas depois vão perdendo um pouco do interesse, às vezes por receio, por medo, por sofrer algum assédio. Eu não sei se existe isso ou não. Na Polícia Civil, eu vejo talvez que não seja tão latente esse assédio Uhum. moral, assédio sexual, como em outras instituições, talvez. Existe, elas são coibidas, elas são passíveis de corregedoria, mas eu não acho que o obstáculo esteja depois que a mulher entrou para a polícia. Eu acho que antes de entrar, alguns obstáculos permeiam a escolha. Mas eu acho que depois que a mulher entra para a polícia, ela sabe. Esse é o meu lugar. Sabe se impor assim também, né? Diante de todos. Ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da violência contra a mulher, que é importante, né? A questão da pandemia mexeu bastante, delegada, porque a gente acabou cumprindo a quarentena, muita gente em casa, não podia sair. Como é que ficou esse cenário da pandemia agora para o pós-pandemia? Raquel, a gente sabe que uma das estratégias dos agressores é justamente monitorar de forma constante aquela vítima, deixar aquela vítima aprisionada, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. E quando a pandemia surge em 2020 e aquelas mulheres que já vivenciavam relacionamentos abusivos, elas se viram também, se depararam a permanecer naqueles relacionamentos e não tinha nem válvula de escape, que hora é uma visita à família, que hora é o trabalho ou o estudo. Ali, elas estavam na situação completamente favorável estrategicamente falando, para o agressor monitorar e controlar aquela mulher. Infelizmente, muitos casos de subnotificação, que são as chamadas cifras negras, crimes que ocorrem e não chegam ao nosso conhecimento, ao conhecimento da polícia, aconteceram. Mesmo com a possibilidade de abertura de denúncias através de boletins eletrônicos online, foi também em 2020 aqui no estado de São Paulo, a gente viu que ainda muitos crimes não foram denunciados. Não chegaram. Seja porque o agressor estava ali controlando o celular, ou a internet, ou o telefone. Então é triste saber que os relacionamentos abusivos, eles têm como consequência o feminicídio. Sim. Porque são violências gradativas, que se inicia como um conto de fadas. Todo relacionamento abusivo se inicia como um relacionamento perfeito, como um príncipe encantado, aquele que conquista e protege a mulher. E essa é a grande dificuldade que nós temos de resgatar essa vítima, porque ela emocionalmente está refém do agressor, envolvida, dependente. Mas ela convive com aquele que é o algoz, que ela ama, que ela confia, mas que a agride. E para que aquela mulher não romantize atos de violência é bem complicado, porque os atos são romantizados. Ora porque ele me ama demais, ora porque ele está me protegendo. Então, todas as situações bizarras, criminosas, elas são minimizadas, caladas e romantizadas. Então, quando a mulher ela chega numa consequência de procurar a polícia, é porque realmente ela já está... E passou por assim, vários degraus. Que não precisava, né? Já ali no primeiro sinal deveria cortar. Esse sinal, por exemplo, delegada, é a questão do verbal, de você começar com aquela agressão psicológica. Então ele fala, você é feia mesmo, não sei o que, você não presta pra isso, tá? E vai começando Raquel, desse jeito. eu vou falar uma coisa que eu acho que as pessoas vão falar assim, essa mulher é radical. Posso até ser, mas casei com 43 anos. Demorei pra casar. Casei com 43 anos. Eu também demorei, viu, gente? Então, assim, demorei, gente, mas achei. Ou seja, sou radical? Sou. Mas quer saber um exemplo de violência? Que você já vê todo o panorama. Todo o panorama de uma história que vai ser criada. Quando você tá paquerando alguém e tal. E aí... existe o ghosting, né? O desaparecimento. É um termo até utilizado. Ghosting, não é o gaslight, o ghosting. Tá. Você tá trocando mensagens, você saiu uma vez, de repente desaparece. Não te liga mais. Entendi. Desaparece. Levou um toco, parece, né? Desaparece. E aí a mulher... Gente, a gente tá falando de mulher.
né? A gente tá falando de mulher, a gente não tá falando de homem. Homem pode acontecer? Pode, claro que existe. Mas a gente tá falando em As violência mulheres. contra a mulher, relacionamento abusivo contra a mulher. E quais são os sinais para as mulheres, tá, gente? Então vamos pontuar bem. E ali, o ghosting, o Gasparzinho, ele reaparece, ressurge. Uma semana depois. Tá. Ô, sumida! Aquilo já é um indício de manipulação, Ah, de desestruturar aquela mulher psicologicamente, porque a primeira coisa que aquela mulher pensa não é o cara é um babaca, sumiu e passar bem. Ela vai pensar, o que eu fiz de errado? Será que eu tô com mau hálito? Será que eu tô com chulé? Será que ele não gostou da minha roupa? Será que eu sou feia? Será que eu sou gorda? Será que eu sou magra? se autoculpar, é isso? Sempre. Aham. Claro, se ele não ligou, a culpa não é dele que é um babaca que tá perdendo você. Aham. Não, a culpa é minha. Você que Eu fez fiz alguma alguma coisa. errada. E não existe um ser humano, por mais seguro que exista, que não vá pensar que alguma coisa você fez de errado. Não existe. Não existe. Então esse auto-julgamento já começa Já com a própria começa mulher. ali. Não, mas já começa ali com essa estratégia. Sim. Na realidade, ele desapareceu não é porque não gostou de você. É porque ele tá equilibrando pratinhos. Ele tá saindo com uma outra. Ele tá querendo fazer um jogo com você mesmo. Ele tá querendo te deixar ansiosa, angustiada. Porque quando ele vai te ligar, depois de uma semana, Ah, a mulher vai estar numa terça-feira, chuvosa, com algum compromisso, ela fala, não, eu tenho que me arrumar rápido, porque, olha a oportunidade que ele tá me dando, ele tá me ligando. Então, olha a situação de descompasso, de desequilíbrio na relação já iniciada. Então a Aí- dica, gente, não demora, viu? Tem Pelo um amor de Gasparzinho, Deus. tem um É. Gasparzinho, você seja o Gasparzão. Já bloqueia. Suma, aí é o sinal. Ah, meu Deus do céu. Mas, bom, há casos e casos, né, também, delegada. A gente tem que pensar, assim, que não é tudo uma regra, Não. né? Mas, por exemplo, essa questão da agressão verbal, né? Pra quem já tá com a pessoa, né, tá namorando, às vezes casou, e aí a pessoa começa a dar essas humilhadas, que pode ser em casa, em quatro paredes, ou em público. Da agressão verbal para uma agressão depois física é o É próximo evolutiva, pulo, né? elas são evolutivas. Então, assim, se a pessoa começar já a acabar com a sua imagem, né? E você já não tá se sentindo bem, já pode, a partir desse ponto, ir para uma delegacia ou não? Para não chegar na agressão, por exemplo. Porque o pessoal fala, só vou pra delegacia se eu tiver com olho roxo. Raquel, muito legal você ter falado isso. Por quê? Porque o crime de violência psicológica, ele só foi sancionado em 2021. Agora, praticamente. 2020. Ah. 2020. A gente teve a sanção do crime de violência de perseguição, que é o crime famoso stalking, que é o 147A. E na sequência a gente teve o crime o 147B, que é o violência psicológica, o crime de violência psicológica. Antes, até para nós, delegados de polícia, era muito difícil a gente até solicitar uma medida protetiva de urgência baseada numa violência psicológica já prevista na Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006. Por quê? Porque a gente não tinha ali um crime pré-definido. A gente tinha que colocar um constrangimento, uma ameaça, alguma outra coisa. Hoje, não. Atos de violência psicológica já são tipificados, já temos um crime ali. E como comprovar? Isso, porque o agressor vai falar assim, não tem como você comprovar, não tem câmera aqui em casa. A gente tem como comprovar. Mensagens, telefonemas, por exemplo. Você mostra que você teve 180 telefonemas num dia. Você mostra mensagens depreciativas entre vocês dois. Mas é proibido? É prova ilícita? Não. Se o celular é seu, você recebeu uma mensagem, você mostra para quem você quiser. Não é prova ilícita, não. É uma prova lícita. Testemunhas, de repente a funcionária que você tem em casa. Então, coletar o conjunto probatório. É óbvio que sem um conjunto probatório robusto vai ficar a palavra da vítima contra a palavra do agressor, mas a gente hoje tem a tecnologia na nossa mão, que a gente consegue ali demonstrar. Inclusive, muitas mulheres, Raquel, estão usando de estratégia. De repente, para você ver qual é a situação, a mulher já apanhou tanto que uma apanhada a mais, uma a menos, ela se coloca ali na situação que ela sabe que vai apanhar e grava. Claro que não foi a primeira vez, mas ela tá tão acostumada a apanhar para provar, porque várias vezes as filmagens de agressões, porque aquelas mulheres já sabiam que iam ser agredidas, né? Sim. Porque não tem como você prever se é um celular gravando no nosso circuito interno. Então, são situações assim horrorosas. É uma rotina. É horrível demais, né, delegada? Mas assim, por exemplo, a mulher, ela vai então para a delegacia, resolveu.
aí tem essa questão da palavra da vítima, né? Só que aí chegou na delegacia, tem muitas mulheres que travam na hora porque fala, a pessoa ali vai me julgar. Ou então não tem a capacitação. Como é que tá essa capacitação, digamos, dos profissionais, dos policiais, para fazer esse acolhimento nas delegacias? Estão realmente treinados? A mulher pode se abrir ou ainda tem umas travas no meio do caminho? Raquel, sim. A polícia ela tem essa cadeira específica na academia de polícia, esses cursos de reciclagem, de capacitação para atendimento àquela vítima que é aquele crime especializado de violência doméstica e familiar. Sim, temos todo o aparato ali para atender essa vítima. Agora, o que a gente tem que mudar é a mentalidade de um contexto social. Por quê? Porque as vítimas estereotipadas, julgadas, são as vítimas de crimes sexuais e crimes de violência doméstica e familiar. Uma vítima de um crime patrimonial, por exemplo, de um furto ou de um roubo, ela não tem esse julgamento tão latente e tão agressivo como a gente vivencia na sociedade. Sim. Qual é a primeira pergunta que se faz para uma vítima de um crime sexual? Onde você estava? Qual é a sua roupa? Por que você falou com ele? Essa da sua roupa, meu Deus. A gente sabe que existe. Então, o que o olhar coloca? Um olhar, uma mentalidade, o subconsciente, né? O inconsciente coletivo faz com que aquela mulher já se sinta culpada. Bom, se eu fui vítima desses crimes, é porque eu dei ensejo. É porque eu dei motivo. Porque eu estava ali, de alguma certa forma, deve ser porque eu contribuí. Eu provoquei. Porque eu provoquei. E aí a gente coloca por água abaixo essa argumentação quando a gente vê crianças, bebês, vítimas de crimes sexuais. Então, assim, a gente tem que quebrar esses estereótipos, essas pechas que se colocam nas vítimas. Todos nós podemos ser vítimas e podemos ser escolhidos por criminosos. Todos nós, independentemente da idade, profissão, todos nós. Agora, cabe você reagir de acordo com esse rótulo que o criminoso quer te colocar. Você vai ser vítima, mas você não é vítima. E quem tem que ter vergonha de rótulos, e deve ser rotulado, na minha opinião, é o criminoso. Ele deve ser, na minha opinião, além de tudo, o criminoso ele tinha que ter estampado na testa, como a gente tem nos Estados Unidos, em algumas cidades, os bairros são alertados. Esse é um criminoso sexual, cuidado. A gente tinha que ter isso, mas hoje é um excesso de garantias constitucionais e legais para aqueles que praticam crimes e uma ausência de proteção para a vítima, né? A gente percebe isso. Porque tem até questão, a mulher vai lá e denuncia, tudo bem, tem o acolhimento, né? Mas aí depois, porque ela fala, o que vai acontecer comigo? Eu tenho a questão financeira, eu tenho filhos. Até uma dúvida, delegada, geralmente quem tem mais esse problema com a violência contra a mulher em casa, né, doméstica, são mulheres com filhos, mães, ou mulheres que ainda não têm filhos? Não tem assim... Não tem padrão. Não tem padrão. Não tem padrão. A gente sabe sim que a classe alta, média alta, tem até mais restrição, impedimento, timidez de denunciar. Por motivo, assim, de vergonha, às vezes, que os outros vão falar de mim. A gente percebe, assim, que existe ali barreiras para as mulheres que são vitimizadas ao longo do seu casamento inteiro, da sua vida toda, mas elas têm barreiras sociais ali para denúncia. Também a gente percebe a situação de que não é sempre aquela mulher dependente economicamente do agressor que é vítima. Muitas mulheres que são sustento da família, aquela que sustenta o agressor, ela é vítima, ela vivencia uma situação vexatória em que ela é abusada, ela é traída, ela tem a sua imagem, né, a sua honra completamente jogada e rasgada no lixo, ela é depreciada e ela sustenta aquele agressor. Então, assim, não existe regra. Não o agressor, o criminoso, ele não tem cara. Aliás... Engana. Quando tem alguns ditados aí que as pessoas falam, ela tá ali porque ela é mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Gente, malandro que é malandro, ele não vai bater na mulher. Ele paparica aquela mulher. Malandro, a malandragem paparica. Quem bate na mulher é o pai de família. É aquele que é o bom pai de família, aquele que se coloca como um grande empresário. O criminoso, ele não tem cara. E o malandrão, ele quer ficar lá de boa. Então, assim, esse ditado popular é errado, né? Então, são situações em que a gente tem que desmistificar, a gente tem que desconstruir.
e ressignificar o nosso papel na sociedade. Até mesmo falando que não tem cara, né, delegada? Casos de famosos, né? Famosos aí que já apareceram na mídia, batendo em mulher, que as câmeras até flagraram também, né? Aí quando entra nesse caso de famoso, como é que fica? Porque o que a gente pensa do outro lado, né? Ah, não vai dar em nada, é famoso. E aí, não dá em nada mesmo, some da mídia, desaparece, é a pessoa que esquece. A gente tem que ter leis menos frouxas para punição de agressores. Temos uma evolução? Sim, novos tipos penais, algumas qualificadoras, agravantes, mas ainda é pouco. A gente tem que ter leis que deem uma resposta mais à altura daqueles que praticam crimes, né? Então, a gente tem todo o arcabouço do sistema de justiça criminal que faz com que, de repente, uma boa defesa, uma boa justificativa faça com que esse agressor saia e esteja impune. Agora, uma curiosidade minha, hein? Não vai me enquadrar aqui, hein, delegada? É uma curiosidade. Já prendeu algum famoso? Não. Não? Mas não prendi famoso. Qualquer coisa, não precisa ser por violência contra a mulher, enfim, pode ser por qualquer não, tipo não, de crime. Não prendi famoso. Mas já cumprimos um mandado de prisão, não fui eu que prendi, a prisão já estava expedida para um empresário muito influente aqui na cidade de São Paulo. Puxa vida, hein? E aí chegou lá, toda pose. E aí que tá, ele chegou lá extremamente envergonhado. Entendi. Imagino, né? Bom, temos um famoso, então, aí na conta não era famoso, da delegada Raquel, não era né? famoso, mas... Assim, bambambam, digamos assim, né? Mas tá aí. Agora, medidas protetivas, hein, delegada Raquel? Voltando para a questão da violência contra a mulher, medidas protetivas é algo que a gente tem aí, um leque, né, de medidas. E aí fica sempre aquela coisa, mas não dá em nada isso aí não acontece, porque a vítima foi na delegacia, fez todo o processo, voltou para casa e aquele medo, falar, poxa vida, mas o cara... vai ser preso mesmo? Não vai? Vai sair? Essa questão de ficar metros, quilômetros, não sei quanto de distância, vai ser cumprido? Tornozeleira, vai usar, não vai usar? Como é que fica a questão das medidas? A Lei Maria da Penha é uma das 5 melhores leis do mundo, mas ela se torna inócua quando não temos acompanhando essa excelência que é essa lei, políticas públicas. E o que são políticas públicas? Investimento na estrutura daquelas instituições que podem dar a continuidade de todo o acompanhamento ali do arcabouço criminal, digamos assim. Por exemplo, se você tem uma protetiva deferida pelo juiz, que é o afastamento do agressor do lar, manter uma distância ali da vítima, de seus familiares, você não tem a fiscalização, é claro que se torna inócua. Então, a gente tem que exigir dos governantes mais investimento em estrutura. Seja estrutura tecnológica, como o botão do pânico, tornozeleira, ou até mesmo policiais para que fiscalizem. Esse botão do pânico é do telefone? Não, esse tem o aplicativo. Isso. Cada município, eu vejo que os municípios estão atuando junto com as guardas municipais, e existe uma tecnologia ali adequada, até os aplicativos. Então, assim, o que não dá é para não fazer nada. Algumas estratégias devem ser feitas de forma urgente para que aquela mulher tenha agilidade, rapidez e efetividade para poder estar protegida. Perfeito, ótimo. A questão também, né, delegada Raquel, sobre... a gente falou da medida protetiva, mas antes, né, quando a mulher chega na delegacia, às vezes vem um policial homem que pode atender, e se ela falar, não quero ser atendida por homem, quero ser atendida por uma mulher, pode ocorrer ou não? Ela pode pedir por ser uma policial feminina para atendê-la? Pode. O que a gente tem é um cenário, um contexto, como eu estava falando. A sociedade é um reflexo, as instituições são reflexo da sociedade, e toda aquela situação ali que a gente vê em que temos pouquíssimas mulheres na polícia. A gente tem um contingente que chega a 30%. E aí nós percebemos, mas nas delegacias da mulher só podem ser mulheres. Ok, se tivéssemos o contingente paritário de homens e mulheres na instituição. Se a gente exige que somente mulheres estejam ali no atendimento das especializadas, que são delegacias de proteção àquela vítima de violência... de 24 horas? Seja de 24 horas ou delegacias de bairro, a gente poderia causar um outro imbróglio, um outro problema, uma violência institucional de gênero, em que as policiais mulheres não poderiam optar ser ou atuar na área que bem
se identificarem. Uhum. Necessariamente ingressou na polícia, só vai trabalhar com na da delegacia mulher. especializada de proteção à mulher e vulnerável. Então, a gente tem que adequar a realidade. Primeiro, para que a gente tenha especializadas com mulheres, a gente tem que atrair mais mulheres na instituição e perguntar se essas mulheres na instituição optam por estar nessas delegacias. Então, a gente não pode separar homens e mulheres nessas atribuições, principalmente que a realidade é que a gente só tem homem na instituição. Uhum. Então, o que a gente tem que exigir é o atendimento humanizado e que as pessoas que tenham ali aptidão nesse atendimento aos vulneráveis estejam trabalhando de acordo com as suas aptidões. Então, você vê que é uma complicação ali que a gente soluciona um lado, a gente puxa o cobertor e deixa o resto descoberto. Então, a gente tem que equacionar os problemas fáticos, né? Tá na lei que pelo menos um integrante da equipe deve ser mulher. Isso a gente pode ter. Mas que toda delegacia a gente vai ter uma delegada atendendo, ou a equipe completa de mulheres atendendo, isso não é uma realidade. Não, aqui no estado de São acontece. Paulo, no Brasil, não. Ainda tem esse padrão muito masculino ainda, Temos, né, predominante. Não temos 20% de delegadas de polícia num contingente de É muito pouco, 2.800 delegados? É muito pouco. pouco. Então, se só podemos ter mulheres nas especializadas de defesa da mulher, só teremos delegadas na defesa da mulher. Não teremos delegadas no DEIC, no DHPP, que é o homicídio, não teremos delegadas na direção dessa instituição, em comando e direção. Você percebe? Entendi. Então, ó, meninas, precisamos de mais gente na polícia, mais delegadas aí, investigadoras, policiais também. Agora, uma curiosidade até, viu, Raquel, sobre o governo de São Paulo, que sancionou neste ano, até vou relembrar aqui na memória, um projeto que obriga bares, restaurantes, casas noturnas também, eventos, pegando aí baladas, né, a adotarem as medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Então, às vezes, pelo que eu entendi, a mulher marca, né, com alguém lá no bar, vamos conhecer, não vamos num lugar, sei lá, mais assim, reservado, prefiro num lugar público, que a gente nunca sabe hoje se é golpe ou não, enfim, né, sequestro. Então, eu vou marcar num bar, mas aí lá o cara começa a se alterar, começa a mostrar agressivo, enfim, e aí ela pode chamar alguém lá do bar, que tem que estar com uma equipe pelo menos, né, já não especializada, mas treinada, pelo menos sabendo que hoje os bares têm que ter esses cartazes, né, para pedir ajuda. Então, como é que funciona? Lá no bar ela vai ter o apoio, os caras podem tirar o agressor do bar, como é que fica? Ainda o governo do Estado de São Paulo é uma medida assertiva. O governo do Estado de São Paulo tem 60 dias para regulamentação, para operacionalizar, né, a lei que ali prevê algumas formas de que a responsabilidade do estabelecimento comercial para a proteção da mulher. Já está no CDC, a gente já sabe que o estabelecimento ele é responsável por tudo que ocorre ali dentro do seu estabelecimento de entretenimento, bar, discoteca, restaurante, etc. Mas o que chama atenção é que está sim, a gente está vendo que a sociedade agora está legalizando, instituindo como lei a solidariedade, né? A sociedade está clamando por mais solidariedade, agora é lei. Então ninguém pode estar omisso. Não é, o problema não é meu. Não, sim, o problema é seu. Em briga de marido e mulher, ou namorado e namorada, se mete a colher sim, né? Sim, porque é crime, algumas vezes podem ser caracterizados crimes. E por exemplo, a gente tem em Londres, que lá já tem protocolos, e eu acho bem bacana, e o Brasil ele tem que se espelhar, o Estado de São Paulo, em acertos, né, em medidas que são que deram certo. Por exemplo, em Londres a gente tem o Ask for Angela. O Angela, ele foi proposital, porque o Angela é anjo, então anjo da guarda. Então foi um protocolo criado lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, em que as mulheres, elas leem nos banheiros, etc. Você marcou um encontro com alguém, o seu encontro do Tinder não deu certo, você está se sentindo ameaçada, amedrontada, alguma coisa está errado, chame a Ângela. Então, assim, são códigos que eles criaram, porque quando a gente chega numa balada, a gente fala, eu quero falar com o gerente, N situações pode estar ali acontecendo para você chamar o gerente. Mas quando você fala, eu quero falar com a Ângela, o gerente e os funcionários já sabem, é problema de crime sexual. Então, ali já é um código automático que já dinamiza
o auxílio a essa mulher? Aí tem as variações do Ask for Angela. Ela pode estar ali em frente ao bartender, né? O bartender. E aí ela fala, eu quero um shot, angel shot. Ok. O angel shot double rock. Né, on the ice, né, pedindo com pedrinha de gelo. Aí o cara já sabe que ela precisa de um carro urgente para ir para a polícia ou hospital. Um Angel Shot Fire. Esses códigos, lembro que aconteceu já aqui, que até foi noticiado, né? Sobre você ligar pedindo uma pizza ou ligar pedindo um hambúrguer, né? Quando você tá em casa, né? Não no lugar fora. Mas já tá convencionado, a pessoa já sabe que esse código, né? Isso. O sinal vermelho da mão. Sinal vermelho da mão, X, né? Então são alguns códigos que lá no Reino Unido já tem a variação, já são aplicados. A gente teve ali o protocolo Nocalen, em Barcelona, que deu agilidade na investigação, inclusive na decretação da prisão preventiva do Daniel Alves, justamente porque houve ali o olhar dos funcionários, né, da danceteria, da Sutton. Houve também uma agilidade em direcionar a vítima sem tomar banho, que é muito importante quando a vítima, ela é vítima de crime sexual. O importante é que ela se direcione diretamente à polícia, IML, etc., para os vestígios genéticos estarem lá. E teve o conjunto ali do circuito interno. Então, assim, você vê que a sociedade civil auxiliando num trabalho de polícia, agilizando e dando uma resposta de justiça para a sociedade, para a vítima e a certeza do castigo. Vai acontecer alguma coisa, então não vai ficar elas por elas, impunidade, né? Que é a sensação que infelizmente se tem ainda hoje, falar, mas não vai acontecer nada, né? Enfim. Agora, essa mulher que no bar passou por essa situação de agressão, se sentiu violentada, depois que acontece tudo, o bar, não sei, chama a polícia, tal, ela foi para casa. Ela não pode ficar com medo de falar, ai meu Deus, será que o cara não vai ter uma retaliação? Não vai vir atrás de mim? Como é que fica, será, né? Porque às vezes fala, será que ele sabe meu endereço? Não pode correr aqui, né? Então eu não sei se ainda tem essa regulamentação para entrar, né? Eu acho que assim, se as mulheres elas estão com desconhecido, é premissa básica, você não vai dar mais informações desse desconhecido. Dica da delegada, viu, gente? Nada de ficar passando aí RG, CPF e onde mora. Onde mora muito menos, local de trabalho, cuidado com as informações que você expõe em redes sociais, localização. Menos é mais, né? Eu sou delegada de polícia, eu ando armada, mas eu não coloco em tempo real a minha localização. Por mais que dê vontade para você colocar, não coloque. Você está dando assim a pista de onde você está, o alvo ali fica muito fácil. E o agressor, o criminoso, ele é covarde. Ele é oportunista, ele busca facilidade. Então, não facilite o trabalho do criminoso. Perfeito. Rede social, às vezes, pode ser aquela ferramenta que te ajuda, mas, ao mesmo tempo, né, delegada? Pode jogar contra a gente, né, na situação. Agora, pra gente encerrar, porque o papo tá muito Raquel. bom aqui do podcast, né? Mulher Entende Mulher. Mas, eu queria deixar um recado, principalmente que a gente falou muito da questão da vítima, do atendimento, da polícia. Mas e pra quem tá de fora, hein, delegada? Por exemplo, família. Porque às vezes você não aceita, fala, não é possível que minha filha está passando por isso, não quero uma coisa dessa para ela. Ou então vizinhos, né, que estejam ouvindo uma situação que, tá atípica. O vizinho, a mãe, a irmã, a amiga, pode ir na delegacia e falar, minha irmã, minha vizinha está passando por um período de violência, né, contra a mulher, doméstica. O que a pessoa pode fazer para ajudar? Pode sim, inclusive as denúncias anônimas são recepcionadas, as denúncias de algum crime acontecendo, e aí dá todo o ensejo à investigação, instauração de inquérito, toda aquela investigação para que se busque a materialidade e principalmente a autoria daquele crime. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu tenho uma amiga que está sendo violentada. Vou na delegacia, faço a denúncia. Aí a polícia vai chamar, né, a mulher. E aí ela nega, fala, não tem nada. Como é que fica? Porque às vezes a vítima tá nesse lado que fala, não, romantizou. Aí é bem complicado. Ou então não aceita, aí é complicado. É complicado porque a vítima ela vai falar, não aconteceu, ela não vai dar... a não ser que tenha documentado, filmado, gravado, alguma imagem inequívoca. Mas é complicado se a vítima se recusa por exemplo, a fazer um ML ou dar o seu depoimento ou falar que não, nada aconteceu. Por isso que é bem difícil resgatar vítimas que estão em ciclos né, abusivos, em relacionamento hermético ali de violência, que muitas vezes elas normalizam, negam
minimizam, romantizam os atos de agressão. Ciclos que você diz é que vai ligando sempre uma coisa na outra, assim, não acaba. Ciclo que eu digo é o seguinte, a violência doméstica, ela se inicia como uma lua de mel, que é um conto de fadas. Isso. Ela evolui para aquela fase de tensão, em que aquela mulher está angustiada, aquela mulher está realmente pisando em ovos, está ou nervosa porque algo que ela pode fazer pode ofender ou deixar bravo o companheiro, no caso, namorado, etc., marido, ou ela pode perder. Então, aquela tensão, né? Uma desequilíbrio ali na relação em que ela parece que ela sempre está devendo algo e ela tem que sempre estar pisando em ovos. Dessa fase vem a fase da explosão, que são os crimes propriamente ditos, sejam crimes de agressões verbais, morais, psicológicas, físicas. E quando a mulher ela chega nessa fase, ela fala, ai, não quero mais, não aguento mais, aquele que a agrediu já se torna um príncipe encantado, geralmente com pedidos de casamento ou buquê de Pra flores. começar um novo ciclo. E aí essa mulher não sai. Por isso que é ciclo, né? Ciclo abusivo. Porque ela não sai. Puxa vida, tem que ter essa quebra. Pra resgatar essa mulher é bem difícil. E aí, pra resgatar, delegada, qual que é o telefone? Também a gente- delegacia, né? Delegacia, qualquer delegacia, ela está apta para recepcionar todos os crimes. Tem as delegacias especializadas, tem internet que pelo site da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo. Procure as polícias civis dos seus estados e tem o 180, que é o Disque Defesa da Mulher em âmbito nacional. Ele recepciona aquelas denúncias de violência e agressão às mulheres. Perfeito. Bom, delegada Raquel Galinatti, minha xará hoje no Mulher Entende Mulher, né, no Aqui. podcast. Ela é delegada, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Obrigada, viu, pela participação, pela aula, pelos esclarecimentos também e que a gente consiga aí prender esses criminosos, né, e acabar de vez com a violência contra a mulher, não só no nosso país, mas também no mundo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Raquel. E eu que agradeço o espaço para estar, assim, de uma certa forma, orientando e, de repente, abrindo os olhos de alguma mulher que está ali naquele relacionamento abusivo e que, se ela não sair logo, ela fatalmente será mais uma estatística de um feminicídio. Tá certo. Delegada, obrigada, Eu que viu? agradeço. E ó, gente, ficamos por aqui. Podcast Mulher Entende Mulher volta aí a qualquer momento. Valeu!